Iniciando esse primeiro bloco, eu quero dar as boas-vindas aqui ao vereador do PCdoB, Fernando Martins. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Estélio. Bem-vindo ao nosso programa. Me diga uma coisa, obrigado. O Fernando é a primeira vez que você participa, né, Fernando? Sim, senhor. Quero agradecer aqui a toda a direção e te agradecer você também, que eu já curto você há muito tempo, seu programa, te respeito muito e toda a direção, como o Osmir Lima também, e tenho assistido muito e sei da audiência dessa programação e da luta de vocês em botar realmente o que está em dia na política em nosso estado. Obrigado. Vereador Raimundo Vaz já é um frequentador assíduo. Tem uma cadeira reservada aqui. Tem uma cadeira reservada, hein? Eu estou até achando que o Narciso tem uma simpatia nessa pré-candidatura do pai, porque toda hora ele chama. Rapaz, eu tenho esperança, porque debater com dois ex-constituintes, aliás, dois constituintes, não é ex-constituinte. Constituinte é constituinte. É constituinte, né? Que acumulou a experiência, que acumulou todo um conhecimento para que ele possa hoje utilizar num debate desse, significa um bom debate. Então eu venho para esse programa aqui ciente de que vou fazer um debate de nível, porque o entrevistador, os debatedores, permitem que eu possa fazer um debate do jeito que eu aprendi a fazer na minha vida inteira. Então, eu não faço um debate apenas para aparecer no momento, mas aonde você possa me cobrar amanhã. E esse ambiente aqui permite que eu possa assim tratar. Mas o Osmir, ele teima em ser indelicado comigo, né? Mas como assim? Não entendi. E em todos os programas, né? Em todos os programas. Olha aí. Ele acaba de tornar público uma inverdade. Eu só sei quem são os convidados quando o Márcio Nunes, o programa vai começar agora. Se você está vindo aqui por convite não meu, da direção do programa. Eu não. Então, pronto. Eu estou vindo por uma qualidade, certamente, que a gente proporciona nesse debate. Que seja por isso, mas não por... Claro que não. Bom, essa semana teve... Tem o dedinho dele, não te preocupe não. Viu, Osmir? Essa semana, vamos começar aqui por um problema que estava acontecendo na Câmara de Vereadores, que foi algumas notas, televisões também noticiaram que alguns vereadores estariam faltando às sessões e que poderia ocorrer uma punição, não cassação de mandato, porque é muito frágil, né? Mas que estava acontecendo isso. Como é que está o clima, o ambiente lá na Câmara, nesse sentido aí, vereador Fernando? Bom, Estélio, eu acho que nós, vereadores... Ano de eleição, né? A gente tem as suas agendas. Agora, a gente também, como mesa-diretor, está aqui o Vaz presente, também temos nossas obrigações, né, Vaz? Que a gente sempre chega cedo, sou um dos primeiros, como o Vaz também. E a gente sabe entender também a política, porque as pessoas têm que entender que na Câmara não é somente que o vereador exercita a sua função ali. Tu também foi vereador, tu foi deputado, sabe que a gente também tem que estar externamente também apoiando as nossas bases e buscando atender a nossa população. Principalmente nos pedidos de tapa-buraco, de ruas, em maus atendimentos em postos de saúde, hospitais. E a gente tem que levar isso também, que tem muitos vereadores que nesse momento, 3, 4 estavam em missão da Câmara em outros estados. Então houve essa denúncia, está aqui o nosso vice-presidente da Câmara, que há de convir comigo, e a gente respeita a imprensa em si. Agora, cada um diz o que acha melhor, porque, infelizmente, são poucos cobertura nós temos na Câmara, porque depende de verba, né? Mas, infelizmente, nós não temos muito a ver nossos trabalhos, nós temos que pedir até para alguns jornalistas colocarem na mídia, porque a gente sabe o que ganha um vereador. E a Câmara não dispõe de verba para esse fim. A publicação, né? Exatamente. Agora, Fernando, deixa eu só, antes do Vaz até falar, deixa eu só fazer uma defesa da Câmara, como eu faço do Poder Legislativo de uma forma geral. Primeiro, vocês não são funcionários públicos no sentido mais tradicional, para todo vitalícios, dia né? Batendo funcionário ponto. vitalício. Em alguns momentos, durante a própria sessão, vocês têm compromissos externos. Ou de reunião com a comunidade, de ouvir suas reivindicações, ou reuniões oficiais, que é fundamental a presença do vereador, que é o grande representante da comunidade. Então, não, o cara quer ver o vereador, o deputado, bom deputado é o que assina um ponto todo dia, o vereador é bom. Não é bem assim. Eles têm outros compromissos fora o recinto da Câmara. Isso eu defendo. A população compreende isso, Osmir? Não, e antes do Raimundo Vaz entrar a opinar, você sabe, Osmir, que o Parlamento brasileiro, que merece todas as críticas pelas quais está passando,
mas algumas delas são absolutamente injustas. Por exemplo, Narciso? Quando eu passei um período na Câmara dos Deputados e aqui na Assembleia Foi, também. deputado estadual, né? E você sabe que muitas vezes o trabalho efetivo do parlamentar se dá nas comissões, né? Exatamente. É ali onde Não é no você... plenário. O Raimundo é piolho de comissão, pelo menos quando eu era vereador com ele era. Só né? que a parte que a população entende como propositiva, como efetiva, como determinativa, É o debate. é o debate no plenário. Quando muitas das vezes aqueles debates não dizem absolutamente nada, né? E aí, Narciso, só complementando, muitas vezes ele leva esse trabalho das comissões até para casa, para terminar em casa, não é isso? Dever de casa. Verdade. E é desse Não é jeito isso? que funciona. É assim, é assim. Eu penso o seguinte, que, por exemplo, eu tenho 30 anos de mandatos. Esses 30 anos é efetivo. Eu procuro me organizar para que eu possa cumprir o plenário, cumprir nas comissões, cumprir na base. Só que é uma vivência que eu tenho. Acontece que um vereador, ele é produto do meio que o elege. E vocês sabem que o plenário, ele não elege ninguém. O plenário, ele tira um tempo, é uma obrigação do parlamentar, mas ele não me dá o direito e a garantia da minha recondução àquele mandato. Então, aqueles que têm um trabalho na base intenso, como alguns vereadores, eu respeito muito isso aí. Embora eu acredito que ele precisa fazer mais presente também nas sessões, em plenário, porque a casa não pode ficar na dependência da ausência de parlamentares, até para você poder... Porque as deliberações se dão no plenário. Se dão no plenário, perfeito? Então, por essa razão, então eu respeito todos eles, né? Eu acho que cada um tem sua forma de agir, e eu acho dessa forma, eu diariamente estou no plenário. Estou nas comissões, meu trabalho na base, onde eu moro especialmente, na periferia, porque ali é que alimenta a minha vida pública. Entretanto, eu penso que há que se respeitar aqueles que pensam diferente, porque a minha forma de conduzir assim a política é porque a minha trajetória, a minha luta me exige essa dedicação para que eu possa fazer da melhor forma que eu possa conduzir. O Asterio, no início você fez referência aqui, dizendo, não, afastamento não, cassação não, né? Fez. Foi? É, ausência de sessão, né? Ainda bem porque eles não estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Porque senão poderia ser. É porque o Supremo hoje acha que tudo pode. Você não viu agora, Narciso, um ligeiro comentário sobre isso? Você não viu agora essa questão do Bolsonaro? Onde eles dizem que o parlamentar não é mais inviolável por suas opiniões, palavras e votos, como diz a Constituição. É relativo, depende do que ele diz. Relativizou, né? Relativizou. Assim. Isso está uma coisa chocante. Né? Quer dizer, abrir um processo com um parlamentar federal na tribuna, fazer uma defesa. Ele fez uma defesa. Ao mesmo tempo que atacou, mas fez uma defesa. Né? Que alguém que teria chamado... O provocou, né? Foi provocado. Não merecia ser estuprado, né? Ele foi chamado estuprador. Ser estuprador. Ele falou de ser... Você não merece ser estuprada e tal, né? Aí, apesar... Na verdade, é o conjunto da obra. E como fizeram com a Dilma, é a postura, talvez, viu? Sim, tudo bem. Né, Narciso? Dele, É né, a fragilidade do Congresso Nacional. Tá. É a desmoralização do Congresso Nacional. Eu digo sempre o seguinte, eu duvido se a Câmara dos Deputados fosse presidida pelo doutor Ulisses Guimarães, se haveria essa afronta. Aquele do Ceará também, Flávio Marcílio. Flávio Marcílio. Teve muitos. Outras figuras respeitáveis. Como é que a Câmara de Rio Branco sente essa fragilidade do Poder Legislativo de uma maneira geral, porque ela reflete, né? A gente vê o que acontece no Senado, na Câmara, então as assembleias, as câmaras aí estão... Agora, vamos por tabela. Por um lado, a gente vê que a situação também, a política levou a uma situação de fragilidade em função das irregularidades praticadas por políticos, né? Eu penso, Asterio, que Narciso, Osmir e Fernando, eu penso que essa fragilidade do parlamento se dá em função do parlamentar. Acho que a deselegância, que é comum, infelizmente, acho que a falta, o decoro que é quebrado de vez em quando, que isso é decoro, eu acho que isso fragiliza o parlamento. Perde autoridade. Perde autoridade. E isso banaliza. A corrupção. Banaliza e torna comum
como se isso fosse uma prática que no parlamento ocorre. Esse- Isso é isolado. Isso é uma vez que ocorre, mas ocorre. Mas você começa a compreender de que o conjunto dos parlamentares que compõem aquela casa certamente participam também de uma coisa dessa isolada, como ocorreu com a deputada e com o deputado. A doação que não poderá mais ser privada de campanha, no caso sua e do vereador Fernando, e o Narciso e o Osmir podem intervir aí, ela, 45 dias, não pode ter doação empresarial, vai melhorar a política ou não vai? Eu acho que essa reforma, essa mini-reforma, eu acho que ela não reformou em nada. É a Acho que maquiagem. É a maquiagem que complicou ainda mais. Sabe por quê? É um convite para que você continue, talvez agora de uma forma muito mais intensa, fazendo as coisas erradas. O Caixa 2. Veja bem, em Rio Branco, por exemplo, como é que um prefeito faz campanha com 170 mil reais? E sabe por que isso aconteceu? Porque os candidatos que gastaram milhões da campanha passada não declararam os seus gastos. Como a média se refere ao último pleito, E o gasto passado é a referência? é a referência, está aí o prejuízo. Então, quer dizer que essa hipocrisia que a política, às vezes, acata por parte de segmentos partidários e candidatos, causa prejuízo no futuro. E essa medida tomada, ela não acrescenta em nada, ela não dá nenhum tipo de medida austera O cara gasta num dia, né? que permita você dizer, não, eu consigo fazer a campanha com esse valor. Então, existem muitas situações em que é para dar uma resposta a uma reforma que não tem coragem de fazer, que o Brasil tem que fazer, mas quem está no poder não tem coragem de fazer, e faz um paliativo, quando não resolve nada e continua esse processo violento de corrupção eleitoral, esse processo que, infelizmente, ele se viabiliza as eleições em cima de uma proposta altamente contrária ao que pregou a democracia. Altamente contrário, não, altamente hipócrita. Hipócrita. E vou lhe explicar por quê, vereador Fernando. Astério, não é o capital público e nem é o capital privado que moraliza o processo político eleitoral. O que desmoraliza, sim, é o capital clandestino. Que venha da iniciativa privada, que venha da iniciativa pública. Perfeitamente. E entre A Lava Jato Não é é uma declarado. prova desse capital clandestino que financiou as campanhas. Inclusive, os delatores aí estão dizendo, eu dei parte oficialmente e parte não oficialmente. oficialmente. Então, é o capital clandestino. Então, nós vamos viver esta campanha, a desmoralização dessa suposta decisão, que não foi nenhuma reforma, isso foi uma decisão, essa decisão de gasto, uma decisão tomada pelo Superior Tribunal Eleitoral. Unilateral. Sabe por quê? Porque entre aspas, né? hoje, agora, como é que vai ser? Talvez nós tenhamos uma eleição que nós vamos ter que reinventar uma coisa, o candidato fazer campanha sem dinheiro. Porque também, dadas as delações, o empresário, ou que tiver de ajudar, vai dizer, eu não vou ajudar porque amanhã ou depois você pode estar me delatando. Ou o candidato não quer receber, porque depois esse cara pode me dedurar. Pois é, Raimundo, desculpa, Fernando, Raimundo está aqui, Fernando Martins, você é candidato à reeleição? Se Deus quiser, estamos candidato. na luta aí. Essas regras aí, na sua avaliação, melhorou? Não, você é empresário, está pronto aí, tem eleitor aí procurando aí, pedindo ajuda ou não? Não, é sério, tu sabe que isso é constante no nosso dia a dia. Mas, como diz bem o Vaz, 176, 186 mil reais aí para uma campanha de prefeito, E a do vereador aqui, de vereador é 78 a 78? 80, eu acho que se não paga nem o material do prefeito, do candidato a prefeito. 78 não para nem um centímetro. Exatamente. Imagina o Ele gasta vereador, num né, dia, Vaz? né, amigo? Eu acredito que o TRE deve rever isso, junto com os candidatos aí, com os partidos, com a Frente Popular, tentar aí com o nosso procurador Roberto, né, Roberto Barros, em rever a situação, porque está realmente delicada. E o senhor mesmo, Osmir, o senhor foi muito feliz nas falas que as pessoas têm medo hoje. Não só o candidato, como também a própria empresa. E oferecer algo para que depois vai vir te cobrar lá na frente. Não, e nem pode mais, né? Não deve, É nem crime, pode, né? eu também não aceitaria, porque tudo é risco hoje.
Porque, poxa, o que está acontecendo em nosso país é totalmente incrível, tantos roubos, né, que só fala em milhões como se fosse R$1. É uma coisa louca, 600 né? milhões, 160 milhões, 80 milhões. E por que não tiraram todos os bens dessas pessoas? E os juros que elas viveram todos esses anos? As aplicações, Osmir? Como aqui também nós temos certos casos, a própria SEAB, para mim tinha que devolver tudo que conseguiram. Entendeu? Então eu sou muito a favor, tem pessoas pagando por isso. Hoje nós estamos aqui num estado que depende tudo de Brasília. Está lá o nosso governo, o nosso senador Jorge Viana, trazendo R$1 milhão para pagar a folha do shopping popular e os 8 milhões e pouco que faltam, que restam. Então nós estamos passando por isso também. De cortes do PAC 1, do PAC 2, de alargamento de ruas, entendeu? De continuidade do próprio shopping, de outras obras que temos que fazer. Então realmente está é o retrato da hipocrisia que Narciso falou. Retrato da hipocrisia. O volume de dinheiro que a Lava Jato mandou para as campanhas de 2012, 2014, declarado, e quantos candidatos declararam, mostra essa hipocrisia. E aqui na capital, quanto declarou o prefeito Marcos Alexandre na última eleição? Quanto declarou? E quanto gastou? Quanto declarou o Bocalon e quanto gastou? Você não te lembra? Eu sei que o meu partido, que eu represento o meu grupo, declarou R$270 mil. Por isso que ainda tem esses 170. Porque o partido declarou. Teve a coragem de declarar. Deputada Antônia Lúcia, candidata, declarou este valor. Hoje, Cruzeiro do Sul pode gastar mais do que Rio Branco. Pela mentira, pela hipocrisia que partido insiste. Pode gastar mais do que O candidato a prefeito o teto de lá. vai poder gastar o dobro Do prefeito da capital. dos valores gastos na capital. Quem foi o sábio que encontrou essa solução? A fórmula aí. Não foi A Pitágoras. solução não está errada. O que está errado é a hipocrisia de quem declarou valores falsos. Osmir, Não, mas eu quero saber quem foi que Inventou essa fórmula aí. porque nós... Se ele inventou que Rio Cruzeiro do Sul é a metade de Rio Branco, É a declaração feita na Não, A campanha. declaração anterior do candidato. A decisão foi o seguinte: Vai lá. cada prefeitura, nessas eleições, só pode gastar 70% ou 80% do valor macro gasto Da da eleição última eleição. anterior. declarado na última eleição. Como na última eleição o candidato a prefeito do Rio Grande do Sul declarou um preço Muito mais. muito maior, então lhes dá o direito de este ano gastar mais do que gasta no prefeitura de Rio Branco. E esse valor só pode porque a deputada Antônia Lúcia declarou um valor que é a base hoje para o cálculo. Porque os outros não declararam que gastaram. Nós vamos para o intervalo e voltamos no segundo bloco. A gente continua com esse debate político e queremos saber se o eleitor, ele está mudando. Pode ser que esteja mudando, agora pode ser para pior ou para melhor. Depois do intervalo a gente volta.